Olá, eu sou Ligiana Costa e este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Sim, o final do ano já está chegando e a temporada lírica de 2019 do Teatro Municipal de São Paulo se encerrará com a divertidíssima opereta A Viúva Alegre, de Franz Lehár e libreto original de Victor Leon e Leo Stein, numa montagem exclusivíssima em português, com direção e versão de Miguel Falabella. Nós fomos assistir a um dos ensaios, conversamos com alguns dos cantores e cantoras, com o maestro Alessandro Sangiorgi e com Miguel Falabella e Hugo Pozzolo. Estamos com Camila Tittinger, soprano, cantora lírica e que pela primeira vez está cantando este personagem inteiramente, Hannah, inteiramente pela primeira vez. Camila, eu queria saber de você o que é a Hannah, essa viúva, de certa forma um pouco libertina e que domina toda a história. O que ela tem para nos contar em 2019 no Brasil? O que ela tem para nos ensinar para você? Bom, para mim a Hannah é uma mulher muito forte, de muita personalidade, que soube muito bem sair da posição que ela esteve, que sofria muito bullying das pessoas, da sociedade em volta, né? Elitista um pouco, né? E ela soube muito bem sair disso com elegância. Então ela traz essa elegância ao mesmo tempo com a sátira, com ironia, com cinismo. Ela é do povo, mas ela não é vulgar, ela não precisa da vulgaridade para poder buscar os direitos dela. Então ela traz graciosidade, ela traz elegância, ela traz uma certa vingança, mas uma vingança assim de que ela também não deseja o mal para as pessoas, mas que ela quer também deixar muito claro aonde é que ela conseguiu chegar e ensinar para essas pessoas de que a pobre camponesa, com tantos preconceitos que ela sofria, ela abraça todo mundo, ela traz todo mundo para dentro da casa dela, ela não se transforma uma mulher amarga, né? Ela se transforma uma mulher realmente muito linda por dentro, por fora, né? Então é muito bonito trazer isso, tanto na música quanto também no teatro, né? E aproveitando o Miguel, que ele é maravilhoso, ele está trazendo muito do teatro, do texto falado, né? Que geralmente não é tanto, mas ele está trazendo isso e para mim a língua do português, como eu estou cantando pela primeira vez em português também, a Hannah está me abrindo uma janela dentro de mim como artista que é muito desafiadora e muito gostosa de trabalhar. Não parece que eu estou trabalhando, parece que eu estou... Uma colônia de férias. Exato, me divertindo. Então, falando sobre essa colônia de férias da cantora, que eu também estava observando nos outros, assim, que tem uma diversão nos ensaios, né? Sim. Para você que normalmente canta ópera, fazer uma opereta, qual é a diferença do ponto de vista vocal? É mais fácil, é mais difícil? Quais são os desafios? Olha, não acho que é mais fácil. Acho que essa opereta, inclusive, assim, para Hannah, ela é bem conhecida como uma opereta de grandes desafios técnicos, porque ela tem um médio grave muito presente, ela tem uma região aguda também muito presente, delicadezas, momentos com mais força e mais personalidade. Então é difícil classificar, na verdade, uma Hannah adequada, é difícil, porque às vezes tem teatros de ópera que acabam pegando Hannahs muito leves, porque vão fazer os agudos mais fácil, mas aí não conseguem soar nos graves, e a Hannah tem milhões de graves. Então, assim, tecnicamente é um personagem de altíssima dificuldade, tanto quanto, ou às vezes até mais do que algumas óperas. Não deixa nada a desejar nesse sentido. A única coisa que, para mim, eu posso dizer que está me despertando algo mais leve com relação ao repertório de ópera e opereta, é o humor mesmo, né? É essa levada um pouco mais vienense mesmo, esse humor austríaco, que é, né, essa coisa do fim do ano, que eles fazem essa ópera, essa opereta, para realmente ter a coisa da valsa e esses momentos musicais que o Lehár escreveu, que nos remetem, às vezes são tão, como é que eu posso dizer, eles são tão originais e tão íntimos na nossa alma. Várias melodias específicas dessa opereta ficam no ouvido muito tempo. Uma delas é a área famosíssima, como é que é mesmo? A Vilja Lied. Vilja, tua lei, e Maria a morte, eu sei, Vilja, meu sonho irreal.
mulher ideal. Estamos com Rodrigo Esteves, que foi um dos primeiros entrevistados deste podcast, nas vestes de um personagem completamente trágico e hoje está aqui nos fazendo rir. É mais divertido fazer rir ou é mais interessante fazer chorar? Olha, os dois lados são interessantes, né? Pro intérprete, as duas coisas são interessantes. Obviamente, eu, nessas vestes de comédia, eu tenho mais liberdade para... Vamos dizer, para me divertir, né? Não tem aquela rigidez do drama, né? De Verdi, né? Essa é uma opereta, é uma coisa que eu tenho mais liberdade dramática para poder me divertir mais no palco. Do ponto de vista vocal, totalmente diferente. Totalmente. E tem eu imagino que seja para você um desafio também falar e cantar, ou é fácil? Não é nada fácil, é muito difícil. Falar é como o nosso diretor de cena, o Miguel Falabella, falou, falar é tão importante como cantar. O falar é como o canto, as pausas da fala são igual às pausas do canto. Tem que ter um sentido, tem que ter um drama dentro do silêncio também. Então essa é a dificuldade. E você projetar a voz num teatro tão grande, você tem que projetar como se estivesse cantando, porque senão ninguém vai escutar quando você fala. Muito diferente de fazer um recitativo. Muito diferente, claro, porque tem a música e o canto apoiado e já coisa. Não, mas a teoria é a mesma. Você na fala, você tem que falar como se estivesse cantando, entendeu? Uhum. É. Maestro assistente Alessandro Sangiorgi. Maestro, é a primeira vez que você rege essa opereta? Sim. E qual é a diferença de reger uma opereta e uma ópera? Na verdade, tem muitas coisas similares, porque precisa respeitar os tempos dramatúrgicos, né, tanto no canto como na parte recitada. Na ópera, a parte recitada é a nosso cargo, nesse caso não é. Mas a gente tem que intervir na hora certa, tem umas músicas que acabam acontecendo enquanto eles falam, então tem uma questão de volume, tem uma questão de atenção especial a isso. E claro, essa entra na categoria comédias, e é a parte divertida de toda a história, né? É a parte também para nós que regemos, a gente se mergulha quando é um drama, mergulha quando é uma comédia. E reger uma peça em português é interessante para você? Muito, sim. É mais difícil de cantar para eles porque é uma língua mais difícil porque é uma língua mais baixa, né? Então as línguas, até o francês, que é uma língua um pouco mais baixa, mais parecida, ela acaba sendo cantada mais em cima, como o italiano, digamos, né? Então, mas como eles são todos língua mãe, então fica muito fácil conduzi-los. Qual é o trecho que você mais gosta dessa opereta? Olha, sabe que é difícil dizer isso? Porque estava no carro outro dia fazendo uma viagem, estava lá cantarolando. Estava no avião, estava no ônibus, e acabo cantarolando o tempo inteiro essa ópera. E olha que os temas principais, a famosa valsa, etc. Minha mãe outro dia perguntou, minha mãe que está com 80 anos, falava, viu, Valé, que qual é? Ela cantava a Traviata. Eu falei, não, mãe, essa é a Traviata. Aí eu estava lá no piano, falei, essa daqui. Claro, naturalmente, né? Então isso aqui está acho tipo no inconsciente coletivo do mundo, né? Sim. Tanto é que das operetas considerada um gênero um pouco inferior, confrontado com a ópera, pouquíssimas, além da Viúva, que é a primeira em absoluto, o Morcego talvez de Strauss, são as duas que ganharam fama, notoriedade e mais de 100 anos de vida depois de terem sido estreadas. Então o público vai sair cantando, de certa forma. Vai sair cantando, vai sair aos tapas para conseguir entrar, eu acho. Andréia Souza, faço Olga Kromov. Edna de Oliveira, faço Silvia, esposa do Barão Bogdanovich. Bom, meninas, primeiro eu queria perguntar se vocês já tinham cantado a Viúva Alegre alguma vez na vida? Já participei no coro no Teatro São Pedro e hoje como solista aqui no Municipal. Em português também? A gente fez o texto em português, mas a música era em alemão. Você? Eu já fiz os dois papéis, tanto a Viúva como a Valencienne, mas também em alemão. Uma foi toda em alemão e a outra foi texto em português e o canto em alemão. E aí, me digam se esse texto traduzido, essa versão do Miguel Falabella, se ela funciona para cantar. Funciona, porque uma das coisas mais interessantes que a gente tem que pensar é que
A ópera, a proposição do próprio título, configura que se pode cantar em português, que não desfigura, pelo contrário. O público vai se sentir mais próximo, que é uma comédia, apesar das áreas serem muito difíceis de ser cantadas, são áreas complicadas, mas o texto em português aproxima mais o público. Se identifica melhor, né? Eles se identificam mais. É uma história que as pessoas vão se ver, que é a hipocrisia da sociedade, ao mesmo tempo, aquela coisa da baixaria, ao mesmo tempo está ali presente, a alegria. Então, vai ficar muito próximo. Eu acho que o público de São Paulo precisa disso, alegria. Essa experiência do Miguel está sendo muito interessante, porque nós da ópera sempre somos muito marcados, pensando muito na voz, na posição. Agora você entra, agora você sai, aqui você fica, não. Ele deixa a gente um pouco mais livre, com algumas marcações, mas muito mais liberdade, né? E muito bem centrado. E faz com que a gente seja mais atriz do que só cantora. Eu acabei de ver exatamente a Andréia dando uma de atriz, né? Ele subiu em cima do Rodrigo Esteves. Ele aproveitou este momento que eu vi. Abafa. Aquele momento drag só. Vamos ver se no dia vai ser assim, no dia da estreia. Vai no meu dia a dia eu sou muito recatada. Bom, para duas mulheres negras brasileiras, como é que é cantar essa ópera que se passa em Paris, mas é uma ópera vienense? Quais são os códigos que estão presentes lá naquela sociedade que vocês reconhecem nesse Brasil nosso, miscigenado? Tem alguma coisa ou não tem nada? Tem muita coisa, é difícil até numerar. Né? Mas uma das coisas interessantes é que o Miguel, ele fez essa mistura para que a sociedade percebesse que a hipocrisia, ela está em todas as camadas da sociedade. Então, nós, como mulheres negras, a gente resolveu satirizar. Né? Pegar as mulheres que são da sociedade, né? Que normalmente seriam, desculpa, mas brancas. Né? Todas pomposas. Vamos fazer as escrachadas. Vamos ser as fogosas. E o Miguel comprou essa ideia e a ideia está crescendo cada vez mais, porque a gente está fazendo realmente uma sátira, que são as mulheres que querem dinheiro, as mulheres que procuram fama, posição, mas ao mesmo tempo são do lar. E ao mesmo tempo, de certa forma, também fazem parte dessa dinâmica patriarcal que fazem com que elas, mesmo sem exatamente querer, do ponto de vista consciente, né, que sejam levadas a esse papel também, né? Muitas vezes. E é engraçado que nessa ópera, o próprio Barão as conduz para isso, porque é o homem que fala, olha, vocês têm que seduzir para ninguém pegar a viúva, né? Então, a mulher... A gente já tem esse papel de seduzir para que aqueles 20 bilhões não saiam do seu país, né? Então, já é uma crítica, né? O homem manda a própria esposa seduzir o outro para não ficar com dinheiro, né? Então, é uma hipocrisia, uma coisa, né? de hoje, né? Total, tradição, família, propriedade, nesse caso, esse país que não existe, né? Como é que chama o país? Pontevedro. Sandro Christopher, eu conheço desde criança, eu era uma menina e ele já era um grande cantor. Para a maioria das pessoas que eu estou perguntando aqui, eu pergunto a partir do lugar que eu conheço como cantores, que é o lugar do drama. Mas você eu conheço sempre a partir da comédia. Como é que é ser um cantor e um artista tão assim conectado à comédia? É engraçado, né? Porque acontece na vida da gente isso. Eu nunca escolhi a comédia particularmente, porque minha formação é muito de ator dramático. Mas eu não sei, a comédia me vem com uma certa naturalidade. Acabou virando esse gancho, porque é uma coisa meio natural. O tempo, né? Eu acho que eu nasci meio com o tempo na cabeça da comédia. E descobri essa facilidade. A facilidade que é fazer rir é difícil pra caramba, né? Na verdade, você fazer comédia e manter verdade, né? Sem ser canastrão. Sem virar simplesmente, porque senão vira uma chacota, né? Chimpanzés no circo fumando cigarrinho, tomando um copo de cerveja, né? Andando de bicicleta. Não é isso. É você encontrar o humor, mas que o personagem tem uma verdade que o mova, né? Pode ser a situação mais estapafúrdia, pode ser comédia de costumes, pode ser alta comédia que você esteja fazendo, pode fazer um pastelão, pode fazer um vaudeville, mas ainda assim você tem que... o personagem tem que ter uma verdade, tem algo que o mova verdadeiramente para ele existir, para ele ser real, né? E quem é o seu personagem aqui nessa opereta? Aqui eu sou Barão Zeta, que é o embaixador de Pontevedra em Paris, e ele tá lá para ver se resgata esse dinheiro que essa viúva
está com 20 bilhões que vão sair de Pontevedra se ela se casar com um francês. E o país, isso é praticamente todo o dinheiro que o país tem. Quer dizer, eles estão à beira da bancarrota completa, né? E esse homem faz peripécias, entendeu? Para trazer esse dinheiro de volta para Pontevedra, né? E ele faz peripécias, de certa forma, pelo nacionalismo dele. Ele é um patriota. Ele é. Patriota nada. Ele está só os interesses dele mesmo, de toda a nobreza de Pontevedra. O povo, que se dane. Quero que o povo se exploda, né? Já dizia deputado Justo Veríssimo. Mas ele tem essa coisa de querer, sim, o dinheiro, mas para benefício próprio, benefício de toda essa nobreza de Pontevedra, benefício do rei, né? O dinheiro para continuar fazendo o que eles fazem, que é dar festa e tudo isso. E esse rei é quase um ditador, né? Completamente, né? Isso é um principado Pontevedra decadente daqueles, dos Balcãs, de algum lugar assim, né? E você imagina Pontevedra em algum lugar aqui no Brasil hoje em dia? Pontevedra é o Brasil, né? Pontevedra é o Brasil. O Brasil tá virando tudo que a gente tem de referência, de pior, né? Infelizmente. Com grande tristeza que a gente fala isso. Então que assim não seja. Que não seja, porque a gente que é artista, a gente tem a obrigação de se lembrar sempre de que a arte é salvadora. A beleza salva, a arte salva. A gente vai ser sempre maior do que todos esses canalhas de qualquer lado, de qualquer facção que estão aí espalhados pelo mundo. Porque a beleza e a arte salvam. Se a gente vibra nessa frequência, a gente ainda tem esperança. Estamos então com o mítico Miguel Falabella. Coitado de mim. Enquanto um cravo é afinado ao nosso lado, nesta sala maravilhosa, que é uma cúpula do teatro. A cúpula do Teatro Municipal, onde nós ensaiamos, neste momento, a Viúva Alegre, do Franz Lehár. E é muito adequado o local para essa entrevista. Muito. Miguel, é a primeira vez que você faz uma opereta na sua vida, apesar de ter feito já musicais, milhões? Fiz muitos musicais, mas aceitei exatamente por isso, porque nunca tinha feito uma opereta e eu escolhi a Viúva Alegre. Eu acho que o Hugo, a princípio, me sugeriu o Morcego. Na verdade, ele me convidou para fazer uma ópera. Eu dirigi uma ópera. Mas como eu fico muito angustiado com essa questão da popularização, eu sinto uma necessidade de que as pessoas tenham acesso, né, àquilo que nunca viram, àquilo que nunca ouviram, e principalmente como eu acredito que o campo vibracional de uma sociedade é muito importante, que se tenha boa música para que ela avance. Então eu falei, eu vou fazer uma coisa mais palatável para que as pessoas que nunca entraram no municipal, que nunca viram, né, nunca tiveram essa... E gostem, né? E gostem, porque não adianta você levar o sujeito para uma coisa que ele não entenda, que ele não possa fruir, que ele não possa aproveitar. Como a Viúva é a mãe de todos os musicais, né? A Viúva é alegre, é divertida, é engraçada. Os temas são muito ricos. Musicalmente ela é muito interessante porque ela tem a luxúria da valsa vienense do início do século, né? Tem toda aquela harmonia luxuriante da Belle Époque, e tem também o lado que o Lehár usa dos Balcãs, né? Quando ele faz os temas típicos desse país imaginário, de Pontevedra. Então, musicalmente, ela é uma peça muito rica, engraçada, com uma história vibrante, uma história, na verdade, inspirada numa comédia chamada L'Attaché de l'Ambassade, que era uma comédia já muito bem sucedida. E aí eu falei, vou fazer a Viúva. O Hugo comprou, falou, vamos embora, vamos fazer. Chamei o Zezinho e o Turibe, que são dois grandes amigos meus, arquitetos e cenógrafos. E aí cheguei em casa, falei, nossa, mas eu já vi tantas vezes a Viúva pelo mundo. Falei, como é que eu vou fazer uma Viúva que não tenha sido feita? Falei, não tem como, né? Porque, primeiro, ela tem que estar... Eu até já vi algumas viúvas mal sucedidas tentando fazer Pontevedra um regime totalitário. Já vi não também. É para isso, né? Não é, tá errado, né?
errou, não entendeu a Viúva Alegre. Não é para usar para isso. Mas, enfim. Mas eu pensei que esteticamente eu poderia conceituar. E aí me lembrei que ela estreia em 1905, que é o ano em que estreia a exposição Fauvista em Paris. Olha, então a gente vai ver uma Viúva Alegre fauvista? Fauve, completamente fauve, uma viúva coreana de tão fauve, diria eu. Gente, que maravilhoso. Então já estamos dando um spoiler, porque eu ouvi dizer que tem flores. É lindo, é muito bonito. Então eu acho que essa luxúria que está na música do Lea, não é à toa que ela sobreviveu, né? Ela ficou de todas as operetas da época, talvez ela tenha sido uma das poucas, tá? De Rosenkavalier, o Morcego, e ela tenha sobrevivido, e ela obviamente é a mais montada até hoje no mundo inteiro, porque a música é muito boa, a história é muito boa, e o público continua a se encantar com eles. Miguel, você traduziu, você fez essa versão, ao traduzir você cantarolava em casa, lógico? Sem parar. Meus vizinhos devem estar desesperados. Porque tem que ficar palatável, né? Pro cantor cantar. Ficar. E graças a Deus eu tenho muita experiência de traduzir musicais, porque se não fosse isso eu não teria conseguido, porque eu não tinha sequer uma partitura em nenhuma língua latina. Eu fiz com a área database em alemão e uma adaptação em inglês. Mas no final acho que saiu legal, porque ela não é uma obra com muito recitativo. Recitativo é difícil traduzir, né? O encaixe métrico muito no difícil, recitativo é sempre mais difícil. Mas quando você tem métrica é mais fácil, entendeu? Aí, e ele é muito melodioso. A harmonia do Lea é muito gostosa, aí fica mais fácil. Uma viúva, numa sociedade patriarcal, ela não é filha de mais ninguém e ela também não é mulher de ninguém. Ou seja, de certa forma, ela é a mais livre de todos, né? Com certeza. Ela é que escolhe aqui, ela é que dá os caminhos. E ela é maravilhosa, né? Por acaso. Eu recuperei coisas que eu vi que várias versões tinham tirado, e talvez porque ela tenha criado tanto escândalo na sua estreia em 1905, né? Ela causou um impacto muito forte. Primeiro porque é uma mulher absolutamente dona do próprio nariz, com metade do PIB de um principado, né? Tem uma frase que eu recuperei que é uma maravilha, que ele diz assim: a senhora se meteu na cama de um velho gordo e milionário, quanto exatamente pesava o seu marido? Ela diz 20 bilhões. Apenas, meu bem. Então eu acho que ela tem isso, ela tem essa consciência. Ela é uma camponesa pobre, né? Ela deu o golpe do baú. Eu acho que o escândalo na época veio muito por causa disso, por essa clareza também. E essa frouxidão moral das personagens, né? Eu brinco muito com a Valenciane, por exemplo. Eu traduzi o Bela recatada do lar. Eu acho que a plateia vai morrer de rir. E ela é uma mulher que faz questão de dizer que é honesta. Ele diz: mas por que você repete tanto que é honesto? Ela diz: para não me esquecer. Maravilhoso. E ela também, a viúva, já tinha sido preterida pelo Danilovich, exatamente por ser pobre. Porque ela era uma camponesa. Então fica mais claro ainda essa... Ela era uma camponesa. Na verdade, é a virada do século e o capitalismo voraz começando a colocar as suas garras e mostrar o que veio, né? E a dar nessa merda que deu hoje em dia, né? O negócio começou lá. Ela manda, né? Ela dá as cartas. Ela só não dá as cartas para ele, que é um bom vivant e que é um cara que não tá nem aí. Mas na verdade que gosta dela, né? No fim das contas ele gosta dela? Ele gostava dela, ele queria ter casado com ela, ele diz. Ele queria, o tio é que não deixou, porque ela era uma pobre coitada. Uma pobre coitada, uma mulher do povo. Então essa coisa de luta de classes, né? Você vê que a primeira vez, ela diz: a primeira vez que eu entro numa embaixada, não sei se eu sei me comportar, mas com 20 bilhões você pode entrar onde você bem entender. E você é a primeira vez que você entra formalmente nesse teatro. Você sabe se comportar nesse teatro, Miguel Falabella? Não, graças a Deus não. Nunca soube. E o que um diretor de tanto sucesso popular pode trazer? O que você está trazendo? O que você Alegria, espera? Eu acho que uma nova olhada para o coro. O trabalho que nós fizemos com o coro lírico foi fabuloso. É como acordá-los de um sono. Assim. Eu vejo eles hoje em dia fazendo coisas que no primeiro dia era uma massa. Canta onde? Que horas? Acabou. Agora fazem
cena e se divertem. Eu me divirto, entendeu? E eu acho que eu escolhi uma obra para divertir o público. A Viúva Alegre é entretenimento. Eu me lembro, é exatamente isso que eu falei para você, né? Não adianta a gente tentar fazer a Viúva Alegre. Pontevedra é um estado totalitário, que é até uma montagem do Savary que não é bem sucedida. Não tem sentido, escolhe outra obra se você quer falar disso. Com certeza. Agora, nesse você país... vai fazer a Noviça Rebelde Sim. Para discutir o nazismo? Não. Vai discutir o nazismo com Mefisto, com outra obra, não com a Noviça Rebelde. E no Brasil atual, semi-totalitário... Semi é otimismo. Simpatia minha, né? Mas o que o público que vem ver esse entretenimento, esse momento, o que ele vai sair sentindo? Vai sair feliz. Eu acho assim, não é porque vivemos tempos obscuros e totalitários e que precisamos fazer tudo, tem que ser engajado, senão a vida fica insuportável. Fica insuportável. A gente se mata, né? Fica mais difícil, muito pelo contrário. Eu acho que quando você dá esperança, alegria e boa música às pessoas, elas têm mais força para lutar. A melhor maneira de se dizer a verdade aos homens é a comédia, melhor até do que a carta anônima. De quem que é essa frase? Isso é de Giroudot. Então, eu acho que há momentos para tudo, há espaço para tudo. Eu sou de uma geração, foi muito difícil a minha geração no início da minha carreira. Porque a gente não podia fazer nada, né? Nós éramos literalmente os herdeiros dos anos de chumbo. Então rir era proibido. É muito triste um povo que não rir. Era constrangedor fazer rir. Era mal, era mal visto. Era mal visto, era menor, então foi um início de carreira, eu me lembro, eu queria ir embora, eu dizia, eu vou embora. Não posso viver num país onde é feio rir, né? É muito, como dizia meu saudoso e amigo Vicente Pereira, ver um teatro cheio e não ouvir uma gargalhada é um desperdício de vida. Esse teatro aqui, então, estará lotado com muitas gargalhadas? Eu espero com gargalhadas, com uma linda música bem cantada, com uma produção lindamente desenhada. Uma noite feliz no teatro, entendeu? Que já teatro, muito. Sim, nos tempos em que vivemos, acho fundamental. Qual é a sua passagem musical preferida? Eu gosto de todos. Eu adoro a valsa, que é um clássico, né? Eu fiz uma nova versão para ela. Cantarola para mim um pedacinho. Luz do entardecer aquece o coração e nos faz lembrar que o amor é ilusão. E os casais se encontram, põem-se a valsar e vão sussurrando assim: eu vou te amar. E aquele tal de Caco Antibes que mora bem ali no Largo do Aroche, será que ele vem assistir? Com certeza, com certeza. E as travestis do Largo do Aroche? Todas. Eu acho que quando a gente não tem... Efetivamente, quando a gente gosta de gente, eu sou uma pessoa que gosta de gente, entendeu? Eu consigo olhar pra gente, eu olho para as pessoas, eu tenho neurônios espelho, nasci dotado com alguns neurônios espelho, não é todo mundo que tem, eu por acaso tenho. Será que eu tenho, gente? Tem que pensar. Quero saber o que é isso. Neurônios espelhos são os neurônios que te conferem empatia, que me fazem olhar para ele e subitamente me colocar no lugar dele e perceber que ele não está num bom momento por isso ou por aquilo, entendeu? E realmente me incomodar, porque eu sou capaz de me colocar no lugar dele. São os neurônios espelho. É você olhar para o nosso país e efetivamente entender e se condoer com a situação das pessoas e querer fazer alguma coisa pelas pessoas. Então eu olho para a gente, eu acho que gente surpreende sempre. Eu fui criado, também tive essa chance na vida, né? Tive essa sorte, esse privilégio. Eu fui criado por pais muito modernos, para a época completamente... Eram hippies os meus pais, então tudo podia, tudo era legal, tudo era bom. Então eu não fui criado com preconceitos,
Então eu adoraria, se as bichas todas quisessem vir, eu acharia um luxo. Então eles tinham chamado as bichas e travestis do Aroche. Eu adoraria, eu estarei aqui na porta do Municipal. Tudo é divino. Acabei de botar um travesti aqui em cena agora, nesse momento. Acabou de nascer o Iegos entra de travesti no... Acho que está tudo certo, entendeu? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quando a gente faz com coração, quando a gente faz com vontade, quando a gente faz efetivamente... E ver esses talentos brasileiros todos trabalhando, entendeu? Num país em que a cultura é tão relegada, em que a palavra é jogada para segundo plano. Por exemplo, no meu Instagram eu digo poesia todo dia de manhã, porque eu acho que é preciso recuperar a palavra. E eu acho que para um público que nunca entrou no Municipal, e como muita gente tem me escrito, eu vou domingo, eu já estou com dinheiro, eu vou assistir. Você imaginou? Uma pessoa que nunca entrou nesse teatro. É um momento importante. É lindo. E aí você assiste uma coisa que você compreende, e de repente a música do Léa vai te transformando. Porque você sabe que ele foi muito criticado na estreia, né? Porque achavam menor. E quando ele fez 300 apresentações, mandaram cunhar uma medalha de ouro e disseram: o que é que o senhor quer que escreva na medalha? Ele falou: isso não é música. Maravilhoso. Parece que depois da primeira apresentação deram ingressos para o público na rua. Foi um escândalo, assim. Foi um escândalo exatamente por essa frouxidão moral que hoje em dia é até risível para nós. Mas imagina na época a Valenciana, que eu abrasileirei, ser uma mulher que trai o marido abertamente, é apaixonada pelo outro, entendeu? E essa mulher, o empoderamento dessa mulher, da Madame Glavari, quem manda ali é ela. Ninguém manda nela. Ela vai deitar com quem ela quiser. Certamente, né? Por isso que ele escolheu uma viúva. Tem o famoso final do primeiro ato, o Damenval, que a cena do sufrágio. Que as mulheres escolhem com quem vão dançar. Ela diz: eu quero ele. Só 13 anos depois as mulheres puderam votar em Viena. Olha aí. Chegou aqui no meio desse papo o Hugo Pozzolo, nosso diretor artístico deste teatro, que foi quem ousadamente trouxe Miguel Falabella para fazer essa experiência, então, de opereta aqui. Como é que você está sentindo esse momento? Emocionadíssimo de ter o Miguel aqui, porque acho que o Miguel representa muito de uma ligação com o público, do diálogo direto, dessa questão do popular, porque as pessoas têm muito medo do popular. E a gente, dentro do espaço erudito, abrir esse diálogo do popular é transformar e dar a potência que a arte precisa ter. Eu acho que exatamente isso. Sempre fui um admirador do trabalho do Miguel, tanto da TV quanto do teatro, e eu acho que ele sempre conseguiu fazer isso muito bem. Ele consegue pegar questões que são consideradas eruditas, complexas, e colocar isso de maneira direta para quem quer ver, para quem assiste. As pessoas se divertem muito, se emocionam e descobrem um universo novo. Eu acho que o grande segredo está aí. O Miguel, ele abre portas. E por que não abrir a porta do Municipal para que o Miguel abra as portas do Municipal? Eu me lembro quando eu era menino, tinha uma coisa, minha avó era um pouco elitista, e eu adorava, ficava na cozinha, porque as empregadas cantavam, era sempre uma festa, né? E a minha avó dizia assim: esse menino adora uma cozinha. Não sei o que vai ser desse menino, ele adora uma cozinha. Vovó, continua adorando uma cozinha. Vou morrer na cozinha, vovó. Deixa eu só falando com o Hugo ainda sobre essa frouxidão moral que o Miguel está trazendo. Lá atrás a gente conversou sobre o Rigoletto, que foi a segunda ópera, né, desse ano, que também tem muita frouxidão moral, né, que a gente ficou assim se debatendo sobre esses assuntos. E aqui tem outras questões, assim. O que essa viúva está trazendo, assim, além desse momento de diversão, assim? Olha, eu acho que tem uma coisa na montagem, na maneira como o Miguel está tratando, que é a gente entender o que são as circunstâncias. Acho que o Miguel matou a charada quando ele coloca o momento atual. Se você falar de qualquer momento da história, brincando com ele, olha a situação que a gente está vivendo, e comparar com a realidade, em qualquer fábula, ela vai gerar a empatia do público. E eu acho que o Miguel já construiu pensando nessa empatia. A gente percebe o que o país está vivendo,
como a arte e a cultura estão sendo criminalizadas, como nós, artistas, estamos sendo vistos da maneira mais equivocada que a história poderia ver, com a maneira sórdida com a qual trataram Dona Fernanda Montenegro, um símbolo do país, uma senhora, uma mulher e uma grande artista sendo destratada publicamente. E a gente tem a oportunidade aqui de zombar de quem faz isso, né, de quem faz esse destrato. E com a cumplicidade do público em jogar a situação dessa viúva como uma situação econômica daquela província ali que está sofrendo, aquele reino está sofrendo provincianamente a sua dificuldade. Somos nós olhando a praia cheia de óleo, somos nós olhando a incapacidade de um governante tocar adiante a própria economia, só criando o discurso de ódio, e a gente faz o discurso da alegria, o discurso do riso que subverte isso. Com certeza. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o discurso da alegria, por isso eu falei, eu quero uma montagem que quando abre a cortina as pessoas façam, entendeu? Não, nós somos capazes de fazer isso sim, e de fazer lindamente bem feito. Então, trazer a extravagância, a beleza. E porque é uma época, a época é extravagante, a música do Léa é extravagante. Então, né? você convidou essas duas criaturas que estão aqui do Somos nosso lado. amigos há muitos anos. Zezinho Santos e Turíbio Santos, cenógrafos. Estão trazendo o fovismo, de certa forma, para o Brasil, para dentro do Teatro Municipal. Explica um pouco rapidamente o que a gente vai ver. Uma grande explosão, como o Miguel está falando, uma grande explosão de cor, de tudo, e que a gente busca em cima do tema, em cima Essa opereta, ela tem uma coisa também que é muito divertida. Ela se passa em festa. Os 3 atos são 3 festas. Aliás, eu não conheço nenhum outro trabalho teatral, não importa que gênero, ópera, opereta, drama, comédia, que se passa integralmente em festas. São 3 festas, são integralmente o tempo todo. Você está numa festa, você está numa festa na Embaixada, uma festa no Jardim, uma festa na Casa da Viúva, no Salão da Viúva. Então, e a gente tentou fazer essa festa aos olhos das pessoas, né, Zé? Agora, juntando com o que a gente estava falando antes, indo um pouco mais atrás, a junção do fovismo que Miguel trouxe com a viúva, a princípio, quando a gente pensou, vamos fazer, mas logo depois, é perfeito, o fovismo, ambos, o fovismo e a viúva, foram considerados obscenos como os artistas hoje em dia, trazendo para hoje. Quando apareceram, a viúva foi considerada, não foi um sucesso imediato, pelo menos não nas primeiras semanas, foi considerada obscena, chula. O fovismo, a arte das bestas, a arte não erudita, a arte das bestas, selvagem. E ambos, hoje ninguém pensa em questionar isso. Hoje ninguém pensa, a viúva, 3 anos, ambos floresceram. A viúva estreou 20 de dezembro de 1905 em Viena. O fovismo surgiu em 1905. Ambos 3 anos após tinha 5 montagens da viúva em Buenos Aires, em Buenos Aires. Em 5 línguas diferentes, numa cidade da América do Sul, em 1908. O fovismo, ninguém questionava mais Matisse. 3 anos depois, o movimento não foi tão longe, mas não foi tão longe cronologicamente de ter continuidade, mas o que foi produzido ficou e está aqui até agora. Então, a junção dos dois, de um movimento artístico com a viúva, a gente achou perfeito. E com a explosão de cores, a alegria que o colocou, que é necessário hoje em dia. Sem querer te interromper, já interrompendo, eu acho que a escolha por uma estética fauve nessa montagem é porque o fauvismo, de certa forma, liberou o mundo para as cores, né? Era um mundo pastel. Tropical. Também é. O fauvismo liberou o mundo naquela época, na Belle Époque, para tudo isso. Da mesma maneira que a obra libera os costumes e a moral daquelas personagens. Então, acho que está tudo certo. Tá tudo certíssimo. E o Hugo tem provocado, assim, revoluções dentro desse teatro. Não sei se vocês têm acompanhado, assim, esse ano, muitas coisas incríveis, inclusive a própria Fernanda Montenegro, outro dia que eu perdi aqui nos palcos, infelizmente. Mas o que a gente espera ainda, assim, para o que vem? Não só o final desse ano, mas o que a gente já pode anunciar, Hugo? Ou não? A gente ainda está em suspense, a gente vai continuar. A gente está sonhando com algumas coisas aí para o ano que vem, mas ainda nesse ano a gente tem muita coisa acontecendo. A gente vai ter os concertos de Natal que são mais tradicionais, mas a gente tem aqueles novos modernistas para acontecer. Então a gente traz ainda em novembro, aí já
logo em seguida da estreia aqui da ópera, a gente tem o Fim de Partida, do Beckett, dirigido pelo Yoshi Oida. Então, uma montagem brasileira com a direção do Yoshi Oida na cúpula aqui. Então, vai ser muito legal. A gente tem também um concerto do Paulistano, do Coral Paulistano, que vai ter uma interação com vídeo e atores, falando sobre a queda do Muro de Berlim. Então, exatamente, a gente está relacionando esses assuntos, que são todos assuntos que antes não estavam dentro do escopo do erudito, e agora a gente está conseguindo inserir de maneira que também que traga um público diferente, que as pessoas possam ter opções de discutir os temas atuais e que a música erudita não fique distante do público. Ela é feita para todo mundo. E para provar que nós estamos de fato no ensaio, a gente vai ter que encerrar agora, porque estamos montando a orquestra. Queria agradecer a participação de vocês. Nada, obrigado a você. Porque estou me dizendo ali, corta já. Então vocês estão ouvindo aqui, ó, a harpa, estão tocando a harpa. Muito obrigada e que venha a Viúva Alegríssima. Obrigado. A Viúva Alegre estreia no dia 14 e terá 10 récitas, tendo apresentações aos domingos de valor único, R$20 para todos os setores. E este foi o podcast dedicado à Viúva Alegre. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal de São Paulo, equipes criativa e de produção da Opereta Viúva Alegre. Um agradecimento especial a todos os nossos entrevistados. Este podcast tem apresentação e direção de Ligiana Costa, edição e gravação de Felipe Caldo. Ele é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Patrocínio Bradesco e CBMM. São Paulo, capital da cultura. Realização Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.